Olá para todos, aqui é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E o tema dessa apresentação é Métodos espectrofotométricos, princípios teóricos e instrumentais. Essa apresentação foi dividida em 3 partes e essa corresponde à parte 1. Então aqui no prefácio do livro Princípios de Análise Instrumental, do Skugg, quinta edição, que é um dos livros aí mais utilizados para a área de química, tanto graduação como pós-graduação, ele ressalta aqui que, na opinião dos autores, a correta escolha dos instrumentos analíticos modernos requer a compreensão dos princípios fundamentais em que se baseia esse sistema de medida. Só dessa forma você pode escolher uma forma mais adequada para você resolver um problema analítico. Então essa é a opinião aí dos autores desse livro. Então, aqui vou apresentar as propriedades fundamentais da radiação eletromagnética, que é a forma de energia em que se baseia os métodos espectrofotométricos. Então, ela tem 2 modelos. Um modelo corpuscular, onde a radiação eletromagnética é vista como um pacote de energia ou fóton, que transporta uma quantidade bem definida de energia. Também um modelo ondulatório, onde ela é definida como um campo elétrico e um campo magnético que oscilam em perpendiculares entre si. Aqui na teoria ondulatória é definido um comprimento de onda, que é a distância entre as 2 cristas aqui da onda, e a energia transportada, denominada aqui a energia do fóton, é dada por essa equação, onde você tem aqui h, que é uma constante de Planck, o c, que é a velocidade da luz, e lambda, que é o comprimento de onda. Essa razão aqui define a frequência, que é esse ni aqui, né? Essa frequência ela é independente do meio onde se propaga a radiação eletromagnética, que ela pode se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. A velocidade da luz ela atinge a velocidade máxima no vácuo. Quando ela passa por um meio material, por exemplo, vamos ver, por exemplo, a luz visível, a faixa do visível, ela pode se propagar, por exemplo, no vidro. Então a velocidade vai diminuir. E o comprimento de onda também vai diminuir. De tal forma que a relação comprimento de onda lambda vai permanecer constante, que a frequência não varia dependendo do meio em que ela se propaga. Aqui tem o espectro da radiação eletromagnética, ou seja, toda a faixa de comprimento de ondas ou energia em que ela engloba. Então aqui, nesse gráfico, o comprimento de onda aumenta aqui da esquerda para a direita e a energia vai aumentar, a energia do fóton vai aumentar da direita para a esquerda. Então, em termos de comprimento de onda, nós temos faixas, olha, 10 a menos 14 até 10 a menos 12, essa faixa denomina-se raios gama, são uma radiação de alta energia, porque a energia aumenta nessa representação aqui, o máximo está aqui no raio gama. Depois você passa para raio X, que é de 10 a menos 12 até 10 a menos 8. Aqui, essa região é o ultravioleta, UV. Depois nós temos uma estreita faixa aqui, que é justamente a luz visível, que é a parte do espectro em que o olho humano é sensível. Então temos as cores aqui do espectro visível. Comprimento de onda um pouco maior já tem o infravermelho, até 10 a menos 4 metros. Aqui micro-ondas, ondas de rádio, radar, televisão, são comprimentos de onda longos e baixa energia. Aqui, essa faixinha aqui, denominada UV visível e IV próximo, ou seja, infravermelho próximo, o próximo sempre está relacionado ao visível, né? Quando você fala também UV próximo, é aqui próximo do visível.
Então essa faixa aqui é uma das faixas aí mais usadas para espectrometria UV visível de absorção molecular, né, na região UV visível e UV próximo. Por isso que ela foi ressaltada aí. Como é que surge a radiação eletromagnética? Ela sempre surge quando ocorre aceleração de cargas elétricas. Então, por exemplo, aqui, essas cargas elétricas oscilando, ou seja, acelerando, desacelerando, vão provocar a formação de radiação eletromagnética, ou seja, vão emitir radiação eletromagnética. E também a absorção da radiação eletromagnética. Quando essa radiação incide aqui sobre cargas elétricas, ela vai provocar a aceleração dessas cargas e vai ser absorvida. Então vamos ver agora, mostrando aqui exemplo de um átomo livre no estado gasoso, quais são as radiações eletromagnéticas que interagem com essas cargas aqui. Olha, aqui, transições nos elétrons de valência, ou seja, elétrons da última camada desse átomo, podem absorver ou emitir radiação na região UV visível. Já transições aqui nas camadas mais internas, tipo camada K, L, são as camadas mais internas, vão tanto absorver como emitir radiações na faixa do raio-x. Transições aqui no núcleo vão emitir na faixa dos raios gama. Então observa que essas radiações vai diminuindo o comprimento de onda e vai aumentando a energia, né? Porque olha, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia do fóton. Então você tem aqui raios gama, raios com alta energia, alto poder de penetração. Já o raio-x, nesse caso aqui, o intermediário, e o UV visível, que é o que tem menor energia desses três aqui, né? Menor poder de penetração também. Aqui, demonstração de que um feixe policromático, ou seja, que contém vários comprimentos de ondas, pode ser decomposto. Por exemplo, no caso aqui, a dispersão através de um prisma. Se ele passar aqui, ó, ele vai se decompor e formar aqui os chamados feixes monocromáticos. Ou seja, é como se você separasse esses comprimentos de onda em faixas diferentes. São caracterizadas diferentes. No caso aí da região do visível, né? Então vai ter as cores aqui do espectro visível. Aqui, demonstrando isso novamente, temos aqui uma fonte contínua de luz, no caso aqui, luz branca, né? Atingindo aqui o prisma, ela vai se dispersar aqui. Então aqui nós temos o feixe policromático, né? E aqui os feixes monocromáticos, né? Todos eles. Um deles pode ser selecionado a partir de uma fenda de saída. No caso aqui, foi selecionado o feixe monocromático verde. Poderia ter selecionado outro. Nós vamos ver mais na frente que esse dispositivo, chamado monocromador, é muito utilizado aí nos instrumentos espectrofotométricos. Agora vamos ver a diferença entre faixa espectral e feixe monocromático. Então, tomando novamente o espectro geral da radiação, escolhendo aqui a faixa do visível, que vai de aproximadamente 380 até 740, 780, aqui tem uma pequena divergência entre os autores, alguns definem como 740, outros como 780, alguns como 750, mas é aproximadamente isso aqui. Daqui praticamente todos concordam que o visível começa em 380. Abaixo disso já seria ultravioleta. E acima disso aqui, o infravermelho. Então, selecionando aqui uma estreita faixa aqui, próximo do aqui 620, né, centro em 620, e ampliando essa pequena faixa, nós temos aqui no centro o 620. Esse lambda é denominado lambda nominal. E essa largura aqui do feixe considerado monocromático é chamado largura de meia banda. Nesse caso aqui, o delta lambda é 10 nanômetros, ou seja, você tem aqui o lambda nominal menos 5, daria 615, e o lambda nominal 620 mais 5, 625. Então essa seria a faixa considerada monocromática.
Então esse feixe, aqui denomina-se o feixe monocromático, isolado pelo monocromador. Observa que esse monocromático é em relação ao espectro total, porque ele também já é uma pequena faixa, na verdade é uma faixa mais estreita, né? Não é um feixe monocromático, exatamente 620,0000, né? Isso na prática não tem como ser obtido. Só para comparação, um LED vermelho, um lambda máximo em 632, ele tem uma largura, como se fosse uma largura de meia banda, né, de 20 nanômetros, ou seja, ele é até o dobro desse aqui. E ele é considerado uma fonte monocromática, né, no caso LED, né, que é o diodo emissor de luz, né. Então, é claro, se você comparar 20 nanômetros com a faixa do visível, que dá um delta lambda de 360, ele pode ser considerado um feixe monocromático, né, em relação a essa faixa que é muito mais ampla. Vamos ver agora algumas fontes naturais e artificiais capazes de emitir ou absorver radiação eletromagnética. Nesse caso, a forma dos espectros foi dividida em 3 tipos: espectro contínuo, espectro de bandas e espectro de linhas. Vamos ver qual a diferença desses 3 formatos de espectro. Olha, espectro de emissão contínua de uma fonte natural, no caso o Sol. Esse espectro foi medido na superfície da Terra. Então, observem que ele é um espectro contínuo, ou seja, ele pega toda uma gama grande de comprimentos de ondas, certo? E observem também que nesse espectro tem algumas falhas aqui que são relativas a absorções na atmosfera. Absorção de vapor d'água, CO2, enfim, gases da atmosfera. Aqui, inclusive, pode ser visto que na região do ultravioleta o sinal cai, justamente por causa da camada de ozônio que absorve nessa região. Se esse espectro fosse tomado no espaço, por exemplo, sem a atmosfera terrestre, ele provavelmente não apresentaria todos esses picos invertidos aqui, e também apresentaria aqui uma emissão bem maior na região do ultravioleta. Um outro espectro contínuo é a lâmpada halógena de filamentos de tungstênio, que é uma lâmpada que tem filamentos de tungstênio. E ela é halógena porque ela tem um vapor de um halogênio aqui, geralmente iodo. Nós vamos falar com mais detalhe nessa lâmpada quando formos estudar a parte de fontes contínuas da região UV visível. Então, só mostrando aqui o espectro dela, também um espectro contínuo, parecido inclusive com o espectro da luz solar, um pouco mais fraco aqui, praticamente não tem emissão na região do ultravioleta, mas na região do visível tem aqui uma emissão contínua. Espectro de bandas. Esses espectros geralmente acontecem com absorção molecular. Então aqui tem um exemplo de um espectro de absorvância, no caso, absorvância ou absorbância, tanto faz, de alguns pigmentos aqui vegetais. Então vamos tomar um exemplo aqui, por exemplo, essa clorofila A tem uma absorção aqui grande nessa região aqui, depois aqui seguindo aqui, observe que ela tem uma absorção também grande aqui na região do vermelho, amarelo, do laranja, né? E nessa região aqui, ó, observa que ela não tem absorvância nessa região, justamente a região que corresponde ao verde. É por isso que nós enxergamos a clorofila verde nas folhas verdes, justamente porque nessa região ela não absorve. Então ela reflete, nosso olho consegue detectar a parte refletida do espectro, né? Que justamente corresponde à coloração verde. Outro espectro aqui é o espectro de emissão em bandas de fluorescência molecular. Então aqui tem um exemplo que é um espectro de emissão também, emissão em bandas. Nesse caso aqui, essa parte em azul seria a parte de absorção. Ele absorve nessa região e emite nessa região. A fluorescência acontece dessa forma. Ela absorve uma região do espectro e às vezes até emite na mesma, ou em outra região. No caso aqui ela vai emitir numa região, nesse exemplo aqui ela está emitindo uma região de maior comprimento de onda, ou seja, de menor energia do que o comprimento de onda de excitação.
Espectro de emissão em linhas. Então, aqui tem um espectro já na região dos raios gamas, né? Você tem aqui um decaimento radioativo, né? Do cobalto 60 para níquel 60 também. Então aqui, e emissão de uma partícula beta, ou seja, um elétron foi ejetado a partir do núcleo. Então esse decaimento, ele é acompanhado, não está mostrado aqui, mas de uma emissão de raio gama, tá? Então aqui você tem a emissão, tem dois picos aqui de raio gama, aqui é dado em termos de energia, esse eixo aqui pode ser dado em termos de comprimento de onda, em termos de frequência ou em termos de energia, tanto faz, tudo está relacionado. E aqui é a emissão relativa desses dois picos, desse processo radioativo. Outro espectro de emissão em linhas é o espectro de emissão atômica, ou seja, aquelas transições que ocorrem nos elétrons da camada mais externa, chamada elétrons de valência. Então nós temos aqui a característica de cada espectro de emissão. Aqui temos, por exemplo, o sódio, que tem uma coloração, uma emissão muito forte na região do amarelo, né? Daí as chamas de sódio, com sódio, apresentar aquela coloração amarela intensa, justamente devido a essas linhas de emissão aqui, muito intensas. Espectro de absorção em linhas, também. Então aqui temos nesse exemplo, uma fonte contínua, né? Dado como exemplo aqui o Sol. Se não houvesse aqui o sódio na chama, seria esse espectro aqui, ó, espectro contínuo. Só que a presença de átomos de sódio aqui na chama faz o quê? Faz com que ele absorva certos comprimentos de onda relativo às transições aqui dos elétrons de valência desse espectro contínuo. Então, quando você dispersar a luz no prisma, o que vai ocorrer? Nessas regiões onde tem as transições, vão aparecer linhas escuras. Essas linhas escuras correspondem às transições que o sódio está absorvendo, né? Então, o espectro contínuo vai apresentar essas linhas escuras. Essa representação aqui do átomo de sódio, só para lembrar, é representado aqui o neônio, né, que são o núcleo dele é o neônio, está lá na direita da tabela periódica. Quando você acrescenta mais um próton no núcleo, e aí vai aparecer mais um elétron, e já vira o sódio aqui na esquerda, alcalino, né, da tabela periódica. Então, uma forma de representar o sódio é colocar o núcleo de neônio mais um elétron, né, que evidentemente aqui mais um próton também no núcleo, né. O neônio aqui, na verdade, seria o neônio mais um próton, para neutralizar esse elétron aqui, né. Então aqui as transições dos elétrons de valência, de níveis bem definidos, resultando do espectro de linhas, ou seja, são níveis bem definidos de energia, ocorrem essas transições. Sinal analítico para quantificação nos métodos de emissão. Olha, isso aqui é uma visão geral, como é feito a quantificação do analito pelos métodos de emissão. Na verdade, aqui é principal forma, né? Existem umas outras não são tão usadas. Então aqui você tem uma fonte, tem que ter uma fonte de excitação. Ela pode ser uma excitação térmica, uma fonte de calor, uma chama, um plasma, ou com fótons, ou seja, a partir da radiação eletromagnética, no caso da fluorescência. E aqui o seu analito, a sua espécie que você está determinando. Então, aqui. Então, a excitação, ela vai emitir fótons. E você vai medir a intensidade dessa emissão de fótons. A partir daí, é construída uma chamada curva de calibração, né? Onde você tem a concentração do seu analito, né? E aqui a intensidade relativa de emissão. Então, essa curva fica mais ou menos desse tipo, com várias concentrações, você tem várias intensidades de emissão diferentes. De preferência, claro, uma relação linear aqui, né? Uma faixa que dê a relação linear, né? Então, fazendo aqui uma curva de calibração,
E depois, quando você tem a sua amostra desconhecida, que você quer determinar, você vai ter o quê? Você vai ter uma intensidade relativa e vai chegar aqui a sua concentração, ou a partir da equação da reta, que seria melhor, né? Aqui só para ilustrar foi feito pelo gráfico. Então, essa forma de quantificação é mais geral para os métodos de emissão. Agora vamos ver aqui quais são os métodos de emissão. Claro que não são todos, aqui eu citei os mais importantes, né? Então nós temos aqui a espectrometria de emissão atômica, você tem excitação térmica com plasma, excitação térmica com centelha ou arco, excitação térmica com chama, que é chamada fotometria de chama. Na espectrometria de fluorescência, que pode ser atômica ou molecular, ou até de raio-x, né, que nós vamos citar, a excitação é com fótons, né? A quimiluminescência, que é uma excitação química, né, é uma emissão a partir de uma excitação química. O caso, por exemplo, do vagalume, né, faz uma reação química e emite radiação eletromagnética, né? A fluorescência de raio-x também é uma excitação com fótons, né? Poderia até estar incluída aqui, né? E também os métodos de absorção. Espectrometria de absorção atômica, nesse caso a atomização pode ser feita com chama ou uma corrente elétrica. No caso do GFAS é uma atomização eletrotérmica, e aqui é com o calor da chama, aqui com calor numa corrente elétrica, feito o Joule aqui, né? Espectrometria no infravermelho, no caso aqui, ocorre a absorção por grupos funcionais. São transições rotacionais e vibracionais e até translacionais de moléculas ou grupos funcionais. E a espectrometria de absorção molecular na região UV visível, que vai ser tratada com mais detalhe na parte 3 dessa apresentação. Então vamos ver alguns métodos de emissão. Começando aqui pela espectrometria de emissão atômica com excitação com plasma. Aqui no caso, ICP é o plasma indutivamente acoplado, e aqui o óptico, aqui é de ótica, ótica emissão espectrometria, ou seja, espectrometria de emissão ótica. Isso aqui existe também o ICP-MS, só que o MS é espectrometria de massas, aí não tem nada a ver com radiação eletromagnética. Vamos ver como é que ocorre isso. Então aqui, o calor do plasma, né, vai excitar aqui o seu átomo, vai provocar transições aqui, gerando um estado instável, chamado estado excitado, representado aqui por um asterisco. Então o elétron é promovido para um nível instável e vai permanecer aí por um tempo muito curto, 10 a menos 8, 10 a menos 9 segundos, ele já volta para o estado chamado estado fundamental e vai liberar essa energia na forma de radiação eletromagnética, ou seja, vai emitir radiação eletromagnética. Então esse é o princípio aí da emissão atômica, né, em todos os casos de emissão atômica, tanto por excitação com plasma, excitação com chama, né, centelha, arco. Vamos ver com mais detalhe aqui a espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma, CPOS, que é plasma indutivamente acoplado, ótica, emissão e espectrometria. A tradução está aqui embaixo. Então aqui é o esquema óptico, né, do aparelho, né, que é o sistema monocromador de detecção. Aqui tem a tocha, que é o local onde os elementos são excitados e começam a emitir. E também tem uma parte que é a nebulização, a aspiração da amostra, que não está mostrada aqui nessa figura. Vamos tratar aqui da tocha, que é uma das partes mais importantes do equipamento, que é onde ocorre a emissão dos elementos. Então aqui essa tocha, ela é formada por 3 tubos concêntricos, né, de quartzo, né? Tem aqui uma bobina de radiofrequência e que tem aqui a entrada da passagem, né, do gás. Esse gás é o argônio, que vai circular aqui nesses 3 tubos.
Então aqui na amostra, que entra na forma de aerossol, ela é nebulizada, entra como se fosse um spray aqui, misturada com o gás, com o argônio, vai passar pelo tubo central. Tá? Aqui nós temos do lado o gás de resfriamento, que também é o argônio, que vai formar aqui tipo um vórtex, justamente para refrigerar essa tocha, porque a temperatura aqui é tão alta que se não houver esse fluxo, essa tocha pode sofrer, quer dizer, pode não, ela vai sofrer fusão. Tá? E no tubo intermediário nós temos um gás auxiliar, que também é o argônio. Vem aqui pelo esse tubo intermediário aqui. Só para dar uma ideia, aqui, onde forma o plasma, a temperatura pode atingir 10.000 Kelvin. Né? Como é que é gerada essa temperatura tão alta? Olha, o gás aqui, o argônio, se ioniza. Então ele fica na forma, os elétrons são ejetados, fica uma mistura de cátions, né, e elétrons. Esse gás, que é o plasma, é um gás condutor. E essa bobina de radiofrequência, ela vai induzir uma corrente elétrica aqui no núcleo. É como se fosse um transformador em que você tem primário e secundário, e você colocasse o secundário dele em curto-circuito. Então, essa oscilação vai provocar uma corrente muito intensa nesse gás ionizado, que vai fazer com que a temperatura chegue nesse valor aqui elevado. E o gás, a amostra que vai passar aqui pelo miolo desse plasma, vai chegar ali na região de visualização, ou seja, na região que ela vai emitir, entre 4.000 e 8.000 Kelvin. Um pouco menor, mas também uma temperatura bem alta, suficiente para provocar a emissão óptica de todos os elementos da tabela periódica. Então aqui tem, tem aqui, apagou ali. Aqui tem a fotografia da tocha, né, ligada, né, mostrando aqui o plasma formado. Aqui vamos então acompanhar aqui o caminho da radiação dentro do sistema óptico do equipamento. Então aqui vem a emissão, né, aqui sai o feixe policromático, né, vai ser colimado aqui, passar por uma fenda de entrada, né, selecionar um feixe paralelo aqui, né, ele vai bater aqui no sistema de espelhos para colimar e focalizar também a radiação, vai lançar aqui inicialmente num prisma, que é um elemento de dispersão. Então observe que ao sair do prisma já se pode ver aqui os feixes monocromáticos, já começa a separação aqui. Fora isso, ele vai bater também nessa grade de difração, né, que também funciona como um prisma, ela também dispersa a luz. Então aqui ela vai dispersar mais ainda a luz e novamente vai passar de volta no prisma, ou seja, aqui vai haver uma dispersão bem grande, bem eficiente dos feixes, ou seja, para você separar bem os comprimentos de onda, né, e ter uma resolução boa no equipamento. Então por isso esse sistema óptico tão sofisticado. E daqui ele vai ser projetado, ó, outro espelho, né, tipo esse primeiro aqui, vai ser projetado aqui no sistema de detecção. Aqui é um sistema de detecção eletrônico que vai registrar todo o espectro de emissão, né, já separado nos seus respectivos comprimentos de onda. Isso aqui nos equipamentos mais antigos, principalmente aqueles de arco e centelha, era composto de um filme fotográfico, aqueles filmes antigos. Então ele precisava, esse filme depois que era sensibilizado, ele tinha que ser revelado, então era um processo bem lento, né? Já o sistema eletrônico não, ele dá imediatamente, o espectro aparece imediatamente. Isso nos equipamentos antigos que usavam aqui, a maioria deles usava o centelha ou arco elétrico para provocar a emissão. Bom, uma das desvantagens desse equipamento é justamente isso aqui, ó. É o fluxo total de argônio. Pode chegar até 20 litros por minuto, né? E é um gás de alta pureza, né? Um gás caro. Então é um equipamento que tem um custo operacional elevado.
É claro que esse custo compensado, porque como você pode fazer, ele é multielementar, pode fazer vários elementos de uma só vez, tanto quantificação como identificação, no final compensa, porque aí você tem, se você fosse fazer cada um separadamente, por outra técnica, poderia ser muito mais caro. Aqui tem um exemplo de um espectro de emissão, só para critério de comparação, para identificação e quantificação, por exemplo. Então, no caso de identificação, aqui temos um desconhecido, né, e vários espectros conhecidos. Então, como é que é feita essa identificação? Comparando a posição das raias de emissão. Tá? Olha, nunca vai ter um elemento que coincida 3 raias de emissão com o outro. Pode até ser que uma, até duas, muito raro, mas haja coincidência. Mas 3 é praticamente impossível. Então observa aqui, desconhecido. Berílio, ó, você vê que essa aqui quase que coincide. Mas tem essas outras aqui que diferenciam totalmente. Isso aqui com certeza não é o berílio. Cobre, nada, nem próximo. Essas 3 amarelas aqui não tem nada. Manganês, titânio também não. Olha, o estrôncio aqui é o candidato. Ó. Coincide esse aqui, essas 3 coincidem. Essas 3 aqui na região do vermelho e infravermelho coincidem também. Então, sem dúvida, esse elemento desconhecido aqui é o estrôncio. Nos equipamentos antigos, que isso aqui era feito manualmente a partir da fotografia do espectro, usava-se o critério de comparar 3 linhas. Então, por exemplo, se 3 linhas coincidissem, era confirmado que isso aqui era o estrôncio. Né? Só que isso era feito manualmente. Evidentemente que agora com o equipamento computadorizado, o computador te dá imediatamente o resultado, né, daquele elemento que está ali, porque ele faz a comparação pelo software. Né? Agora, além desse processo aqui de identificação, ele também quantifica. Então, se você tiver lá a curva de calibração feita com padrões, por exemplo, de estrôncio, né, você, quando lê aqui seu desconhecido, você também vai saber quantos de estrôncio tem nessa amostra. Então, ele é uma técnica qualitativa e também quantitativa. Daí a grande vantagem da técnica. Então, aqui nessa tabela estão representados os elementos que podem ser determinados pelo ICP-OES. O que pode ser notado aqui é uma diferença quanto aos limites de detecção. Por exemplo, esses elementos aqui que estão em azul, eles têm um limite de detecção menor do que 0,1 ppb. Só para lembrar, ppb é partes por bilhão, que em solução aquosa equivale a microgramas por litro. Então, esses elementos aqui a determinação é bem sensível. Já esses elementos aqui em vermelho, eles podem ser detectados até uma faixa de 0,1 até 1 ppb. Então, também um bom limite de detecção. Os que são piores aqui são esses elementos, cloro, bromo e iodo, cujo limite de detecção é maior do que 10 ppb, mas mesmo assim eles podem ser quantificados. Já esses aqui, ó, não podem ser quantificados pela técnica. Só para o critério de comparação, o ICP-MS, ou seja, o de massas, ele tem uma tabela com elementos que é similar a essa aqui, tá? Ela é bem parecida. Ele também no MS não podem ser determinados esses elementos aqui muito leves, né? E nem os gases nobres. Então vamos ver aqui agora. Bom, falei do ICP-OES, tem excitação térmica com centelha e arco também, eu não vou comentar, mas é análogo esse aqui, né? Tem algumas diferenças, né? A diferença é que a excitação é feita pela energia gerada por uma centelha ou arco elétrico. E excitação térmica com chama, que já seria uma temperatura mais baixa, e é chamada fotometria de chama. Aqui nós temos o aparelho, que é um aparelho até relativamente simples, né? Que ele vai servir apenas para quantificação, ele não vai servir para você identificar nenhum tipo de elemento. Quando você for usar o fotômetro de chama, você já sabe o que você vai fazer.
Ele geralmente ele é feito para 2 ou 3 elementos, por exemplo, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Ele já vem com filtros para esses 2 elementos, 2 ou 3, né? Então aqui tem um esquema básico dele. Olha, ele faz aqui, a amostra tem que estar em solução, ele vai aspirar a amostra para esse sistema aqui, para queimar. Lá no ICP, não apresentei esse sistema de nebulização. É claro que o sistema de lá é bem mais sofisticado que esse aqui, mas o objetivo dos dois é o mesmo. É lançar aqui um aerossol na fonte térmica, no caso aqui a chama, que é uma fonte térmica menos intensa, que vai provocar a excitação e, consequentemente, a emissão dos elementos. No caso aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo do sódio. Olha, você vai colimar os raios e vai passar por um filtro. Esse filtro é um filtro óptico. Esse filtro óptico, o que ele faz? Ele absorve os comprimentos de ondas que não interessam. E ele deixa passar apenas um comprimento de onda, quer dizer, um lambda nominal no caso, né? Porque você sabe que o comprimento de onda que eu digo é aquela faixa lá estreita, né? Monocromática, né? Deixa passar esse para você quantificar, você fazer aquela relação lá, intensidade do sinal versus concentração. Então, no caso do sódio, que tem uma intensa linha amarela, olha, esse filtro vai deixar passar o amarelo. Então ele vai detectar o amarelo. Claro que você vai fazer uma curva de calibração, conforme for mostrado lá, com várias concentrações. Quando você colocar a sua amostra desconhecida, você vai ter uma intensidade e o aparelho já vai te mostrar aqui a concentração. Ele é um aparelho simples, mas ele permite mostrar já aqui a concentração. Você pode fazer a curva de calibração nele. Ele tem aqui um sistema de aspiração, onde você coloca o frasco aqui com seus padrões, né, para você fazer a calibração, e também com a sua amostra, né. Aqui uma janelinha para você observar a chama, que tipo uma chaminézinha, onde sai o vapor quente aqui da chama. Aqui o sistema em que você faz a programação, escolhe qual dos elementos você vai determinar. Aqui tem um manômetro, porque ele trabalha aqui com o oxidante dele aqui é o ar, né? O ar comprimido que vem daqui, tem uma pressão aqui que você tem que ajustar. E o combustível dele, no caso aqui, é o gás LP, o gás que é feito de petróleo, na maioria dos casos, né? Então é um equipamento relativamente simples, pode ser usado aí, muito utilizado aí em laboratórios de análise clínica, né? E outros laboratórios também. Fotometria de chama, foi falado. Espectrometria de fluorescência atômica ou molecular. Aqui a excitação é feita com fótons, não é com calor da chama. Então temos exemplo aqui do quinina, ou quinino, né? Que é um componente usado aí natural, né? É usado aí na água tônica e que apresenta essa propriedade de fluorescência. Então, se ela for incidida aqui uma radiação, aqui nesse exemplo que dá para ver bem, né, que está no escuro, radiação no ultravioleta, ao qual o nosso olho não é sensível, ela vai emitir aqui essa luz azul, que é a fluorescência, ou seja, vai emitir na faixa do visível, vai absorver na faixa do ultravioleta, né, e vai emitir na faixa do visível. Aqui tem um espectro de fluorescência do quinino, quinina, né, quinina ou quinino. Aqui tem a molécula dela, aqui tem a excitação feita, ou seja, a região em que ela absorve a energia dos fótons, e aqui a emissão, na forma de um espectro de bandas aqui, né? A emissão de fótons, que é aquela região que cai ali na região do azul, né? Aqui já é ultravioleta, né? Ó. Abaixo de 380 é ultravioleta, né? Então praticamente daqui já é ultravioleta. Pega um pouquinho aqui, né? Do quinino. Outro exemplo, também muito conhecida nos laboratórios, é a fluoresceína. Tem a coloração esverdeada, muito bonita. Também, ó, ela é excitada, só que aqui não está tão distante os fótons de excitação e os fótons de emissão, né? Então excitação aqui, no comprimento de onda mais baixo, ou seja, energia maior, espectro de excitação, o azul, e o espectro de emissão em vermelho. Então aqui temos a emissão da fluoresceína. Esse tema, fluorescência, fosforescência e quimiluminescência, eu recomendo que vocês assistam a videoaula do professor Eduardo. Eu vou deixar o link para vocês,
que o professor Eduardo detalha bastante essa técnica lá, explica bem claramente como ela funciona, e seria bom que vocês todos assistissem essa apresentação do professor Eduardo, que está muito boa. Aqui as que eu estou fazendo é uma apresentação simplificada apenas. Então, fluorescência atômica molecular. Tem a quimioluminescência, que eu até citei lá antes, que é uma excitação química, ou seja, uma reação química provoca uma emissão também molecular. É o caso, por exemplo, do vagalume, né, que ele faz uma reação química e emite luz, né. E finalmente aqui, dessa parte do método de emissão, né, que eu vou falar apenas sobre esses aqui, é a fluorescência de raio-x, também excitação com fótons. Falou em fluorescência, a excitação é com fótons, né. Então aqui temos uma demonstração de como isso ocorre. Temos aqui um átomo, aqui não especifica qual elemento que é, mas ele recebe aqui um feixe incidente de raio-x. Esse feixe incidente, o que ele faz? Ele remove, ele tem energia suficiente para remover um elétron contido na primeira camada, no caso aqui a camada K. As camadas iniciais são K, L, M, né? No momento que esse elétron é ejetado, fica uma vaga aqui. Então há um desequilíbrio de cargas no átomo. E esse desequilíbrio logo vai fazer um rearranjo, né, dos elétrons nele. Então esse elétron da camada L vai cair para cá. No momento que ele cair, ele vai emitir raio-x. Também esse elétron da camada M pode cair diretamente para cá, vai emitir raio-x em outro comprimento de onda. Claro que aqui de maior energia, né, que o salto foi maior. E também, como esse aqui sai daqui e vem para cá, esse da camada M pode cair para a camada L e emitir também aqui um raio-x. Então, a emissão de raio-x vai ocorrer em diversos comprimentos de onda ou diversos níveis de energia, né, no momento em que você incidir esse raio-x aqui. Então aqui tem um exemplo, né, de um espectro de emissão do raio-x, né, que é de fluorescência, né, mas aqui é o espectro de emissão dele, do elemento. Então observa que aqui nós temos um sinal muito grande do ferro, indicando que provavelmente uma amostra ferrosa, né, que tem mais ferro do que os outros elementos. Mas tem também aqui cobre na liga, ó, chumbo, aqui 2 sinais do chumbo, né, e estanho também, aqui um sinal de estanho. Esses outros aqui não estão identificados, poderiam ser até do próprio ferro ou de outro elemento em menor quantidade. Então observa que essa técnica ela permite a identificação, ou seja, pela posição, no caso aqui está dado em energia, em kV, permite não só a identificação dos elementos, dos componentes dessa, pode ser uma liga ou mesmo uma amostra, né, em campo, né, como também permite a quantificação, porque a intensidade do sinal vai estar relacionada com a quantidade daquele elemento na amostra. Então essa técnica apresenta uma série de vantagens. Além disso, ela é uma técnica não destrutiva, ou seja, você não precisa solubilizar, como na absorção atômica, né? Na emissão atômica você precisa solubilizar, você fazer uma abertura da amostra, né? Se você fosse determinar um metal, você teria de dissolver esse metal, ou um mineral também, você teria de dissolver ele com ácido, para você submeter, ele tem que entrar na forma de solução lá no equipamento. Aqui não. Aqui ela pode estar numa liga metálica, né? Um objeto já construído, ou até num mineral, né? Um minério de ferro, por exemplo, você pode fazer diretamente. Por quê? Porque essa interação é nas camadas internas. Então as camadas de valência, lá onde ocorre a diferença dele estar em liga ou dele estar no mineral, na forma de um óxido, por exemplo, não vão interferir em nada, porque essas camadas estão praticamente blindadas, né, lá no interior do átomo, né? As camadas mais externas blindam essa camada interna. Então ele pode ser feito diretamente uma técnica não destrutiva. Inclusive tem equipamentos, quer dizer, tem de bancada e também tem manual para você levar em campo, né? Que tipo, né, uma pistola em que você aponta para o seu mineral e ele vai te dar já aqui a composição e a identificação dos elementos componentes, né?
Só um detalhe de segurança aqui é que esse equipamento ele emite raio-x, né? E na fluorescência também ele recebe de volta os raios-x para medir aqui a quantidade. Então ele tem que ter tomado cuidado relativo à radiação, né? Não apontar isso aqui, por exemplo, para a sua própria mão ou para outra pessoa, porque vai sair uma radiação ionizante aqui. Mas é claro que isso aí está nas normas de segurança, ele tem uma proteção aqui que torna o equipamento seguro. Bom, agora seriam os métodos de absorção. Esses métodos vão ser apresentados na parte 2, então aqui fica encerrada a parte 1 da apresentação.